Boa noite, Paulo. Boa noite, Grazi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, participando dessa live. Prazer todo meu de te receber, de você estar disponível aqui para falar para todos nós. Uma pergunta que todo mundo faz: quando que os bares e restaurantes voltam a funcionar, né? E eu estou conversando, interagindo aqui com as pessoas enquanto você não tinha entrado ainda. Então tem até o Euler Alves, que é de Divinópolis, ele tem uma casa lá muito bacana, um restaurante chamado Beneditos, falando que Divinópolis também ainda não foi liberado, que ele está trabalhando delivery, né? Nós vamos falar aqui sobre isso hoje. E todo mundo doido para saber, né? Quando que eu vou poder ir para um bar, para um restaurante, com a minha família, com meus amigos? Essa ansiedade é muito grande. Então, acho que a sua fala aqui para a gente hoje vai ser espetacular, tanto para as pessoas que têm empreendimento, né, nessa área, também as pessoas que gostam, né, de ir ao bar, restaurante. E nós temos pessoas aqui de outras cidades, de outros estados nos assistindo, mas Belo Horizonte é a cidade dos bares, né? Todo mundo ama estar num barzinho, confraternizando e tudo. Então, eu vou começar conversando com você. Queria que você explicasse um pouquinho. Eu vou me apresentar primeiro, depois vou apresentar você, Paulo, e aí nós vamos começar a trazer o tema, né, para as pessoas te ouvirem. Você que é uma pessoa muito capacitada aí nessa área para poder nos trazer notícias. E aí, E Grazi? espero que sejam boas. Oportunidade. Eu vou me apresentar primeiro. Eu trabalho com fotografia e estou fazendo algumas lives com algumas pessoas que eu considero que possam trazer informações à sociedade, né, de assuntos que estão aí trazendo dúvidas, ansiedades. E então, estou trazendo alguns profissionais capacitados para isso. O Paulo Nonaca, presidente do Conselho de Administração Nacional da Abrazel. Para quem não sabe, a Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Eu vou te passar a palavra, Paulo, para a gente conversar um pouquinho aí desse cenário, né, que a gente está vivendo hoje. Hoje, como que era, como que está sendo, quais as perspectivas, né, que nós estamos tendo aí para a frente. E como que está o cenário aí dessa reabertura, né, de bares e restaurantes? Muito obrigado, Grazi. Né, eu já te falei, é um prazer estar aqui com você, ter essa oportunidade. Primeiro me apresentar, né, meu nome é Paulo Manaka, eu sou presidente do Conselho de Administração Nacional da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. É um orgulho para mim ser mineiro e a Brasel, o escritório da Brasel Nacional, ser aqui em Belo Horizonte, né? Então a gente está aqui Uhum. na capital dos botecos e faz todo sentido, tá? É um momento difícil para todo mundo, né? Todo mundo dentro de casa, mas a Brasel vem defendendo aí com muita responsabilidade a reabertura dos bares, restaurantes e até mesmo do comércio, desde que tenha transparência, né, nos números da saúde, para a gente saber exatamente como que está a ocupação do sistema de saúde. Né? Se tiver abaixo de 50%, a gente sabe que pode flexibilizar a abertura. Então, desde que tenha transparência nesses números, né, e a gente negociar com o poder público isso. E mesmo quando Uhum. reabrir, né, seguindo todas as regras aí da OMS. Né? Mas vamos falar um pouco antes da nossa gastronomia, o que é esse momento que a gente está vivendo, o antes, né? Eu falo com o pessoal, né, do meu setor todo de bar e restaurante, que puxando a sardinha para o nosso lado, que a gastronomia mineira é muito privilegiada, tá? É Uhum. considerada a mais forte do Brasil. Tá? Existe restaurante de comida mineira em todas as capitais do país. É a única presente em todas as capitais do país. Tá? Você não encontra comida baiana, paulista, carioca em todos os estados. Tá? Mas a comida mineira, você sempre vai encontrar lá um restaurante de comida mineira. Então, isso aí é um Ah, orgulho para a gente.
tá? Sim. Mas falando do nosso setor, né, hoje a gente tem aqui 1 milhão de empresas e 6 milhões de empregados. Isso antes aí, né, da pandemia. Então, é um setor muito vibrante que até 15 anos atrás não era valorizado. Tá? Uhum. Mas o Brasil descobriu que a gastronomia é um diferencial competitivo, como outros Uhum. países já tinham descoberto, né? Como a Espanha, a Itália, Portugal, mesmo o Peru, que fazem do turismo gastronômico um diferencial competitivo. Então, o Brasil Uhum. descobriu isso, e chefes como, por exemplo, Alex Atala, que começou a valorizar o produto local. Né? A gente sair do estrogonofe, né, daquela comida estrangeira, e partir para os ingredientes brasileiros. Então, isso mudou muito a cara da gastronomia do Brasil. E Uhum. hoje nós temos chefes que viraram celebridade, né? Temos até um grande chefe nosso aqui hoje, o Léo Paixão, que do Gluton, que virou uma celebridade. Né? Um grande Sim, amigo, cara muito competente. sim. Então, os chefes hoje realmente viraram celebridade e a gastronomia, né, é um sonho hoje para muitos jovens. Então, as universidades, faculdades de gastronomia, as escolas hoje estão lotadas e todo mundo quer aprender. E nesse Sim. momento agora de isolamento, o que a gente vê também? As pessoas procurando, né, seguir essas lives, principalmente de gastronomia. Né? É Todo verdade. mundo fazendo um churrasco, um bolo, um pão, um prato diferente. Bom, Verdade. então, ilustrando esse momento, o que era, né, um setor vibrante, muita novidade, né, trazendo ingredientes novos, técnicas novas, ingredientes brasileiros, né, chegou a pandemia. E isso Uhum. mudou todo o modelo que vinha. Né? Bares cheios, Uhum. muita felicidade. E a gente tem que lembrar o seguinte: o bar, tá, não é um lugar que vende simplesmente cerveja e comida. Tá? É uma filosofia de vida. Por que uma Uhum. filosofia? Se fosse só comer e beber, todo mundo estaria bem dentro de casa hoje, comendo e bebendo, que é o que vem É. fazendo. Uhum. E numa pesquisa feita nos Estados Unidos, tá, em primeiro lugar, quando acabar a pandemia, né, as pessoas querem encontrar e abraçar os amigos e parentes. Em segundo lugar, ir para um bar ou um restaurante. Tá? Então, para você Verdade. ver que é um estado de espírito, tá? O bar. Uhum. É onde você vai beber, encontrar com os amigos, comemorar as datas, né, seja o título do time, ou até mesmo para chorar as mágoas. Mas é um lugar Uhum. de confraternização, de encontro. Tá? Então, a Sim. gastronomia, ela consegue fazer isso, e principalmente com os bares e restaurantes. Tá? Então, Uhum. só dando uma ilustrada nisso. O que aconteceu também nessa parte aí empresarial, que ficou muito difícil para a gente? Tá? Com o fechamento total que aconteceu praticamente em todo o país, tá? Vários bares e restaurantes tiveram que demitir. Porque Uhum. 95% dos bares e restaurantes do Brasil são micro e pequenas empresas. Tá? São empresários que não têm capital de giro, dificuldade para levar o dia a dia. Tá? Uhum. Então, esse pessoal, para manter aluguel, funcionário, impostos, fornecedores em dia, é uma luta constante. Todo dia ele tem que matar um leão. Tá? E com a Sim. pandemia, ele ficou privado da receita dele. Então, muita gente teve que demitir. Tá? Mesmo com a Uhum. medida da suspensão do contrato de trabalho, esses bares e restaurantes acabaram não conseguindo fazer isso. Porque Uhum. essa medida, ela prevê que tem que ter uma estabilidade do contrato de trabalho por 2 meses também. Ou seja, mesmo que Uhum. volte daqui a 2 meses, daqui a 30 dias agora, né, que já está passando 30, ele teria que bancar mais 2 meses sem funcionamento, sem receita. E como que ele faria isso? Então, muitos bares e restaurantes preferiram demitir. E vários outros já quebraram. Literalmente quebraram. Fecharam e não voltam. Os números hoje Uhum. são que 20% dos bares e restaurantes do Brasil já fecharam. Tá? E que a gente já está em torno de 800 mil a 1 milhão de demissões em todo o Brasil. Essa também era Essas uma. demissões que você fala, você inclui garçons também? Tudo. Todos os setores de bar e restaurante. Desde o garçom, cozinheiro, maître, caixa, balconista. Porque quando a gente fala da alimentação, não é só o bar e restaurante. Existe a lanchonete, o botequim. Tá? Nós somos Uhum. o único setor da economia presente em todos os municípios do Brasil. Todos.
Quando eu falo isso é porque, mesmo aqueles municípios pequenos, né, que às vezes não tem banco, não tem nem igreja, mas tem um botequim. Tá? O famoso botequim Uhum. copo sujo, né? Então a gente está presente Sim. em todos os municípios do país, tá? E eles tiveram que fechar, ou tiveram que Uhum. demitir. Tá? Então, a gente não está conseguindo ter o apoio do governo com relação aos financiamentos, aos empréstimos, que seria muito Uhum. necessário também. Ou até mesmo também o pagamento de um prolabore para esses proprietários de pequenos bares, de micro e pequenos bares. Tá? Porque eles teriam, o lucro deles hoje, basicamente, seria 2, 3 salários. É o que a gente até defende junto ao governo federal, o pagamento do prolabore no mesmo molde que está sendo feito o pagamento dos salários aí do pessoal que está tendo a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Uhum. Bom, complementando a isso, tá? As vendas caíram muito para aqueles que fecharam e a opção que houve também, né, que já vinha em crescimento, foi o delivery. Tá? O Uhum. delivery, eu tive uma reunião hoje com uma das grandes plataformas, posso até falar o nome, com a iFood, né? A maior plataforma hoje de delivery do país. Uhum. Nesse último mês, eles colocaram 30 mil restaurantes para dentro da plataforma. E chegaram, em março, a 30 milhões de pedidos. Tá? Isso a gente já estima entre 8% e 10% do movimento geral que existia antes da gastronomia. É um número bem Uhum. expressivo e que deve crescer ainda mais com o alongamento dessa pandemia. Uhum. Né? Bom, tem alguma dúvida sobre isso? Não, não, eu estou aqui pensando, né? Daqui a pouco nós vamos ter mais plataformas entrando também para atender mais e mais e mais. Isso é uma possibilidade? Já existem, sim, outras plataformas, tá, de pedido, de delivery, tá? Isso Ah, vem crescendo. O que nos preocupa muito é que com esse excesso de demissão, tá, muitas empresas aí ficando endividadas, não conseguindo pagar suas contas, é uma redução do poder de compra. Tá? E isso vai afetar futuramente as compras. Então, muitas pessoas que hoje estão fazendo pedido pelas plataformas, né, elas vão uhum, acabar fazendo em casa e comprando só o essencial. E uhum, o delivery hoje, mesmo funcionando a todo vapor, representa em média de 15 a 20% do faturamento normal que existia normal. antes no bar ou no restaurante. E isso não Uhum, paga as contas. Tá? Os sim. custos fixos que existem não estão sendo pagos. Então, é uma preocupação muito grande para o futuro e para a retomada do nosso setor. Tá? Uhum, Bom, o que a gente da Brasil está fazendo? Tá? Nós brigamos, quando eu falo brigamos, nós discutimos com o governo, tá? Esse pagamento aí do salário enquanto o funcionário estivesse em casa, né? A suspensão do contrato de trabalho. Essa aí foi uma luta nossa, nós encabeçamos isso e depois praticamente todas as entidades do país acompanharam também. E por quê? Porque nós somos um dos setores mais afetados da economia. Tá? Fomos uhum, nós, aviação, hotelaria. Foram os três que realmente foram afetados em cheio. Então a gente já tinha visto isso, né? E nos adiantamos, conversamos com o presidente Bolsonaro e colocou isso junto ao Ministério da Economia e acabou uhum, junto lá também depois com o Congresso validando, né, essa lei e colocando a suspensão do contrato de trabalho. Só que isso acaba agora dia 6, tá? uhum, E acabando, teria que voltar. Nós já estamos também já lutando pela prorrogação dessa suspensão do contrato de trabalho. Tá? uhum, Então, outra coisa que a gente vem lutando muito são com os financiamentos, né? Para que eles uhum, cheguem aos pequenos empresários com juros baixos, subsidiados mesmo pelo governo, até mesmo a fundo perdido, tá? Com sim. garantia do governo federal. Então, a gente vem lutando hoje por isso, tá? Que esse valor chegue realmente ao pequeno empresário, porque a Uhum. retomada vai depender disso. Tá? Bom, dito isso, o que mais nós estamos brigando? Brigando, assim, o que a gente vem cobrando hoje é transparência, tá, do poder público. Que ele nos dê as regras para a reabertura. Não é Uhum, simplesmente fechar. Não, tudo bem, uhum, Belo Horizonte está fechada. Mas e aí, a partir de quando que vai ser reaberto? Nos dê, né,
quais são as perspectivas, a partir de que número que vai ser viável a reabertura. Para quando isso acontecer, a gente também nos prepararmos, né? Poder comprar os produtos, né? Os insumos, fazer a contratação de funcionários. Então, tudo isso vai ter que ser feito, programado. Não dá para simplesmente abrir a partir de amanhã e estar aberto. Tá? Como foi feito o fechamento também sem programação. Houve perda gigantesca de produtos que foram vencidos, né? Tiveram que ser jogados fora. Então, isso tem que ser um pouco programado. E a gente vem cobrando isso do governo. Tá? Então, quando você ouve o pessoal falando temos que reabrir, nós defendemos isso. Mas uma reabertura responsável. Planejada. Tá? Planejada e responsável. Nós vamos seguir todos os protocolos da OMS. É manter a distância. Pode falar, Graça. Eu vi que você ia fazer uma pergunta. Tem algumas cidades, né, que já estão, não sei se já estão ou se continuam, né, funcionando. Cidades até de médio porte, né, cidades tão pequenas assim, usando, né, a orientação do OMS, né, de distanciamento de mesas, os garçons todos equipados, né, com a máscara, com aquele face shield, né, que chama? Aquela Enfim, capa aquela plástica. máscara grandona, né? Então, isso também tem a questão de decreto municipal envolvida, o Paulo? Como que funciona isso? É só no município, é no estado? A Brasel entra como aí nessa história? Porque a impressão que eu tenho é que cada município tem o seu decreto, é isso? Sim. Bom, como é que funciona a Brasel? Nós temos presidente em todos os estados do país, tá? E várias regionais também por todo o país. Um exemplo, uma analogia que a gente pode fazer é o seguinte: uma dor de cabeça, tá? Uma dor de uma fratura, ou quem tem um câncer, por exemplo, as dores são diferentes. Você não pode receitar o mesmo remédio para todos os tipos de dores. Sim. Tá? Então, a dor de cabeça não vai ser para uma fratura. Então, no Brasil, a gente tem diversas realidades. Desde locais que já estão lá com o sistema de saúde entrando em colapso, como lá em Manaus, em Belém, Maceió, tá? Como já temos locais que já estão reabertos, tá? Como Santa Catarina, Paraná, Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Então, já existem essas realidades diferentes. E outras que estão quase entrando em lockdown, como São Paulo. Tá? Belo Horizonte está muito bem. Então é o seguinte, são realidades diferentes e tem que serem tomadas medidas diferentes. Tá? Como eu falei, a partir da gestão de risco, que é o número de ocupação do sistema de saúde com o número de contágio, né, dá para sim fazer reabertura. Aí seguindo esses protocolos, que é o mesmo que é feito, por exemplo, em supermercado. É o carrinho, está marcado o distanciamento. Tá? Então, qual que é a diferença hoje? Fazer compra no supermercado e ir para um restaurante. Não existe diferença. Tá? Então, não é defender a reabertura simplesmente. É uma reabertura responsável seguindo os protocolos. Bom, uma dúvida muito grande que existe hoje é com relação às comidas a quilo, self-service. Tá? Aí, contar até uma curiosidade. A comida a quilo, ela foi criada aqui no Brasil, especificamente em Belo Horizonte. Tá? O Fred da Mata Machado, tá? Ele que criou comida a quilo em Belo Horizonte. Então é um produto genuinamente brasileiro, mineiro e belo-horizontino. Tá? E as pessoas hoje, tá, veem com muita desconfiança esse tipo de restaurante. Eles acham que vai... Né, todo mundo acessando a comida, é um ponto de contágio. Desde que siga os protocolos, mantenha a distância, use a máscara, álcool gel, tudo isso, não tem perigo. Não tem mesmo. A comida, especificamente, ela não leva o vírus. Tá? A não ser que realmente alguém espirre ou tosse em cima da comida. Mas a pessoa usando máscara, tá, e tendo uma proteção de acrílico ali que impeça também, mesmo que aconteça isso, de chegar até a comida, não tem problema. Outra coisa é que o vírus não sobrevive a mais de 65 graus, que é a temperatura que tem que ser colocada no self-service para manter a comida quente. Então não existe risco hoje
E o que existe muito é desinformação. Tá? Uhum. Essa desinformação acaba levando a pânico, né, e até mesmo julgamentos errados. Tá? Então Uhum. não tem problema ter uma retomada controlada, principalmente Belo Horizonte é um local que deveria ter sido já flexibilizada a reabertura, tá? Porque Uhum. o nosso sistema de saúde está muito bem. Pelo menos nós Uhum. fizemos o dever de casa, foi bem feito no começo, então já dava para flexibilizar como já está sendo feito em Santa Catarina, Paraná e Porto Alegre. Tá? Isso o prefeito de Belo Horizonte que não está flexibilizando, é isso? E por quê? Isso. Bom, o nosso prefeito, o Calil, ele tem boas intenções, tá? Nós temos um bom diálogo com o Calil aqui em Belo Horizonte, mas ele tem as convicções dele, tá? E Uhum. está escutando os técnicos, tá? E não dá para a gente ficar questionando o porquê disso. Nós já Uhum. apresentamos os nossos argumentos, que são exatamente esses que eu estou te passando, mas Sim. tecnicamente mesmo. Tá? Já foi apresentado para todos os órgãos, tá? Inclusive para o governo de estado, que está mais ou menos a mesma linha nossa. Ninguém está Uhum. querendo que abra de qualquer forma. Tá? De Uhum. novo, abertura responsável. Tá? Sim. E por isso que cada um toma uma decisão. Betim abre, Lagoa Santa abre, Nova Lima abre e Belo Horizonte fica fechado. Tá? Uhum. A diferença, às vezes, da rua é de um lado para o outro, por causa a divisa, né? Como aqui em Nova Lima. E a gente entra até no outro lado também, que é o judiciário, né, tentando legislar. Em Uhum. Nova Lima, que já estava liberado, e o judiciário barrou essa abertura. Tá? Uhum. Simplesmente da cabeça deles. Não levaram em conta nenhum estudo, nem nada. Tá? Tem a Então, questão, mas é uma decisão que a gente respeita do prefeito Calil. tem a questão também, né, Paulo, que você falou aí mais cedo, que as pessoas não têm informação, ficam em pânico e tal. E eu acho que falta sim essa informação. Inclusive, assim, que a gente observa em supermercado, né? Que você até fez um comparativo, qual que é a diferença? Está no restaurante, está no supermercado. Também que as pessoas às vezes abusam, não acreditam. A gente vê muito, a pessoa está de máscara, entra no restaurante, ela pega, desce a máscara e põe no pescoço, né? E aí, nessa abertura de bares e restaurantes responsável que você está falando, também você acha que deveria ter um trabalho mais, como é que eu te falo, além da conscientização de que não há os perigos, como você colocou aí agora, mas que também as pessoas precisam fazer a sua parte. Você acha que teria um programa para fazer esse tipo de trabalho de conscientização das pessoas? Ô, Grazi, isso faz parte até da nossa retomada aí, que a gente, do projeto de retomada que a gente tem na Brasel. Uhum. E é um problema até cultural também. Há 30 anos atrás, eu morei no Japão lá por 9 meses, e há 30 anos atrás era comum a gente andando lá no centro de Tóquio, por exemplo, e diversas pessoas usando máscara. Tá? Ela Uhum. deu um espirro, ela já coloca uma máscara para não contaminar as outras pessoas. E eu vejo aqui culturalmente também como que é difícil, né, encontrar com as pessoas e não dar um abraço ou um aperto de mão. Isso é muito difícil, tá? Então é uma questão até cultural nossa. Mas aí Uhum. voltando aí da retomada, nós temos várias verticais para essa retomada. Né? São os funcionários, o pagamento, o financiamento. Outra é essa conscientização, tá? É levar essa informação para a população. Como isso? Os nossos diversos parceiros que a gente tem no país inteiro do setor de alimentação, seja uma Ambev, uma Coca-Cola, as maquininhas de cartão, todas elas estão fazendo ações individuais. Uhum. Tá? Nós já articulamos com esse pessoal para fazer uma campanha única, tá? De conscientização. E isso vai ser importante para levar segurança para a sociedade, para que ela possa sair de casa e consumir. Tá? Uhum. Tudo isso com responsabilidade. Então, é muito mais lógico unir forças nesse momento e fazer uma campanha maciça do que cada um fazendo por si só, colocando propaganda bonita na televisão, mas que atinge um público muito restrito. Tá? Sim. Então, isso também já faz parte, já é uma das verticais que nós vamos trabalhar na retomada aí
da normalidade. Uhum. Bom, tem uma outra coisa, uma outra vertente também que é bom colocar, que é o seguinte, funcionários. A gente Hum. tem muita demissão, e, e esses funcionários, como que vão voltar depois? Tá? A Brasel acabou de fazer uma parceria com um aplicativo que chama Chefin, de chefe Uhum. mesmo, Chefin. Tá? É um aplicativo para contratação que promove o encontro, tá, das empresas, dos vários restaurantes que querem contratar, com o funcionário que está procurando emprego. Tá? E dá o famoso match. Tá? Então, isso já foi uma parceria nacional, já estamos presentes em todos os estados do Brasil, do país. Tá? Uhum. Então, fica até o apelo também para o pessoal. Divulguem esse aplicativo, peçam as pessoas para se cadastrarem. Pode ser, não fazer sentido nesse momento, tá, de demissão em massa, tá, entrar no aplicativo de contratação. Mas isso vai passar. E quando Uhum. passar, você já vai ter a ferramenta pronta para voltar ao mercado de trabalho. Tá? Então, é uma E, outra vertical que a gente vem trabalhando. e para as pessoas que estão nos assistindo e quiser divulgar esse site, qual que é o site, Paulo, do Ah, chefinho? esse é o aplicativo, mas ele pode entrar também no site, né, chefin.com.br. Agora, outra coisa que a Brasel vem fazendo, e aí que a gente fala com todo mundo, está em casa, vamos aproveitar bem esse tempo. Né? Alguns estão aprendendo receitas novas, outros fazendo atividade física, e também vamos aprender a fazer cursos. E aí a Abrazel, né, disponibiliza vários cursos, tanto para o empresário quanto para o funcionário, gratuitos, foram produzidos em parceria com o Sebrae e estão disponíveis. Então, Uhum. mesmo que você não seja dono de bar ou restaurante ou funcionário, pode entrar no site da Brasel, abrazel.com.br. Você vai Uhum. encontrar muita informação sobre tudo isso que a gente está falando, cursos online totalmente gratuitos. Tá? Então, isso também é uma outra dica que a gente dá para o pessoal. Esse Uhum. mercado hoje digital, ele veio para ficar. Já tinha vindo. Uhum. Tá? Uhum. As pessoas que aprenderam a comprar virtualmente, elas não vão deixar esse mercado mais. Então, mesmo antes da pandemia, era uma Uhum. área que tendia a crescer muito. E agora, muito mais. Então, Uhum. vários aplicativos ou plataformas, de tudo que você pensar, estão em crescimento. Até mesmo aqui, o Instagram que a gente está fazendo essa live agora é um exemplo disso. Tá? Não existe, Uhum. quase que não existia isso na quantidade que existe hoje. Então, são modelos que vieram para ficar e tendem muito a crescer. Tá? Só para voltar, que você talvez entendeu errado, é o seguinte: hoje, a venda pelo delivery representa 15 a 20% da venda total que existia antes. Tá? A Uhum. rentabilidade aí vai depender muito mais do empresário que faz a avaliação de preço dele, a marcação de preço. Tá? Uhum. Mas, se ele colocar muito caro, ele não vende. Tá? Se ele colocar muito baixo, vai acabar tendo prejuízo, até mesmo porque o percentual que esses aplicativos cobram, né, é muito alto. Tá? Isso Uhum. gira aí até 27%, até 30% do preço de venda. Tá? Uhum. Então, mas é uma tendência, isso veio para ficar em todos os setores. Tá? Então, Uhum. isso já fazia parte do antes pandemia e vai ser impulsionado pós-pandemia. Sim. Vamos ver se o pessoal que está nos assistindo aqui, se alguém tem alguma dúvida a respeito do assunto, se vocês querem fazer alguma interação aqui com o Paulo, é uma oportunidade, pessoal. Tô vendo que tem muita gente aqui que tem bar, que tem restaurante, quiser fazer alguma pergunta. E já tem assim uma perspectiva de data, de mês, da abertura, Paulo? Já se fala nisso? Já, como eu te falei, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina já estão reabertos. Tá? Mas eu Alguns já com quase 30 dias. Belo Horizonte, o prefeito Calil vai anunciar amanhã, tá, se a Hum, gente começa ou não a partir de segunda-feira. Então nós estamos hum, aguardando o pronunciamento dele amanhã. Tá? Tudo indica que vai haver uma flexibilização, mas vai depender dos números aí da saúde para ele tomar essa decisão. Né? Se continuar do jeito que está, eu acredito que não tem porquê
ele flexibilizar essa reabertura. Tá? Então a gente pode esperar a partir de semana que vem. Tá? E aí eu volto a falar que é importante demais, né, ter essas informações, as informações para as pessoas entenderem. Por exemplo, teve reabertura de base. Ah, tá aberto, mas eu não vou porque eu tenho medo. Então, essas informações chegarem para as pessoas, para não ter medo, porque tem o que eu vou fazer que vai estar seguro, o que o bar, o restaurante está fazendo, que é seguro, não vai ter problema. O Paulo já colocou aqui algumas questões, né, Paulo? Mas eu acho que é super, super importante que, até assim, por parte dos estabelecimentos, estarem conscientizando as pessoas, porque eu acho que, mesmo abrindo, as pessoas ainda podem ficar receiosas. E eu acho que não há motivo, porque a gente precisa voltar, né, à vida normal. E, bom, normal, acho que É o novo não normal, teremos. né, Grazi? É, É o novo normal. novo Mas, assim, normal. o nosso setor, tá? A gente mexe com alimento e alimento para as pessoas. Tá? Então, sempre houve essa preocupação com essa manipulação dos alimentos, a higiene. Tá? Por quê? Porque senão a gente teria aí milhões e milhões de pessoas intoxicadas todos os dias, ninguém ia comer fora. Tá? Então, Uhum, essa preocupação com a manipulação dos produtos, da alimentação, sempre esteve presente no nosso setor. Tá? Talvez uhum, seja o setor de alimentação e o de saúde que tem essa grande preocupação. Tá? uhum, Então, isso já faz parte do nosso dia a dia. Tá? O que mudou realmente é com relação ao cliente final. É ele uhum, que tem que vir com essa precaução toda e nós vamos dar essas condições, que é o espaçamento, o álcool gel, a exigência de máscara, tá? As próprias mesas distante um metro da outra. Então, é isso uhum, que a gente vai fazer. Agora, da cozinha para dentro, você pode ter certeza. A gente já uhum. trabalhava isso antes e vamos Sim, continuar. Tá? O sim, problema, então, é do balcão para fora e não do balcão para dentro. Tá? Então, essa é isso. uma realidade nossa também. Isso Certo? é importante você colocar assim para as pessoas colocar isso na Terem cabeça, segurança, né? ter segurança, exatamente. Paulo, acho que é isso que a gente queria passar aí, né, para as pessoas, essa questão do espírito, né, que você falou aí, do bar, do restaurante, das pessoas estarem se encontrando. Acho que mesmo que elas ainda não possam se abraçar tanto, e tá tão pertinho, sentado pertinho umas das outras, mas só de estar num ambiente, né, gostoso, vendo gente, eu acho que já é um grande alívio para a cabeça e para o coração, né? E acho que nós todos vamos gostar muito dessa ideia da reabertura, se o Calil concordar com isso aí, vai ser muito bom. Tomara que sim. É, a gente fica na torcida aqui, tá? Eu agradeço aí a oportunidade, Grazi, que a gente pode levar a mensagem, né, dos bares, restaurantes da Brasil. Primeiro, nós vamos levar aos profissionais do nosso setor. Tá? Sim. Se você foi demitido, se você está em casa suspenso do seu contrato de trabalho, aproveite esse tempo para se qualificar. Entre no site da Brasel, tá? Se qualifique com os cursos, são todos gratuitos. Então Uhum. aproveite esse tempo para que, se você não tem esse emprego, você adquira ele no final. Falamos aí da plataforma do Chefim e utilize ela. Tá? Para o Uhum. dono de bar e restaurante, é o momento agora de calma. Tá? A Uhum. gente sabe que o desespero está grande, mas Uhum. calma. Tá? Nós estamos lá pleiteando junto ao governo federal, a mesa estadual, aqui municipal, várias atitudes aí para amenizar esse momento. Tá? Uhum. Sabemos que vai haver uma quebra muito grande, mas mesmo assim, não entre em desespero agora, porque isso vai passar. Uhum. E por último, é para a população, para a sociedade. Tá? Tente se informar mais, não entre no Uhum. radicalismo, que isso não pode, vai ter que ficar fechado o resto da vida. Tá? Porque o Uhum. nosso setor sempre foi muito bem preparado. Tá? E Uhum. vamos seguir o exemplo, vamos olhar para quem já reabriu, tá? Não só no Uhum. Brasil, mas como lá fora. Mas a gente já tem Uhum. exemplo aqui dentro de casa. Vamos ver o que está acontecendo em Santa Catarina. E não pegue um exemplo pontual, como foi lá em Blumenau, do shopping, que abriu de qualquer jeito e depois teve que fechar. Vamos olhar Uhum. Florianópolis, está dando um show. Porto Alegre, que já está funcionando. Gramado, que tem um mês que está aberto. Tá? Vamos olhar isso
podem ter certeza que quando vocês voltarem, nós vamos estar esperando com toda a segurança, vamos seguir todos os protocolos e a gente precisa também da ajuda de vocês. Tá? Então, essa é a mensagem. Muito obrigado, viu, Grazi? Eu que te agradeço, Paulo, muito pela sua disponibilidade, está dividindo a tela aqui comigo, passando as informações tão importantes para as pessoas que estão nos assistindo. E fico muito feliz das boas notícias. Vamos estar aqui na torcida e rezando que tudo dê certo segunda-feira. Tomara, amanhã a gente já fica sabendo também, né, o que o nosso prefeito Calil vai falar. Tomara. Tá bom? Tomara. Muito obrigada, Muito obrigado, Paulo. Grazi. Boa noite para você, viu? Obrigada. Boa noite. Obrigado, tchau.